Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula de Química. Hoje a nossa aula vai ser muito breve. Nós já estudamos bastante sobre períodos, sobre famílias, definimos lá direitinho cada grupo. Nós fizemos a distribuição eletrônica, nós localizamos cada elemento, igual vocês vêm acompanhando, fazendo tudo direitinho. Tivemos várias videoaulas, tivemos aula também, né, semipresencial, quer dizer, aplicativo direto. E assim, a gente foi aprendendo aos poucos sobre distribuição eletrônica. Então a gente deu uma passeada pela tabela periódica, ainda falta eletroafinidade, por aí vai. Mas onde é que a gente vai chegar hoje? Nesse estudar, nós falamos sobre família 1A, 2A, pulamos para 3A, ou 5A e até chegou lá no final. Aí nós saltamos essa parte central da tabela porque lá fala sobre os elementos de transição. E na verdade a gente falou que ele tinha uma característica separada. Por que eles ficam no meio? O que é que tem na distribuição eletrônica dele que é diferente da dos outros? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? E no final também vamos falar um pouquinho sobre os gases nobres, principalmente quando a gente for fazer ligação química, que a gente vai falar que eles são estáveis e que os elementos para estabilizar tendem a pegar a configuração dos gases nobres e por aí vai. Mas hoje vamos nos ater à questão dos elementos de transição. Muda alguma coisa na distribuição eletrônica? Não muda. Da mesma forma que a gente distribuía um S2, 2S2, 2PC, aquela distribuição de Linus Pauling, os elementos de transição eles seguem aquela mesma trajetória. Mas onde é que eles ficam na tabela? Essa é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Se você observa essa tabela que nós estamos passando aí agora, ela vai te apresentar, no canto esquerdo seu aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós já falamos, já debatemos bastante sobre isso, que cada um desses aí representa um período. Por exemplo, se eu pregar o primeiro em cima de todos que vocês estão vendo, amarelinho, que é o hidrogênio, eu sei que ele só possui uma única camada, certo? Depois, se a gente pegar embaixo o lítio, o berílio, eles possuem duas camadas, e assim, lá no hidrogênio, a gente tem o hidrogênio aqui, e lá no final, no canto direito do seu celular, aí na parte superior, você tem o hélio. Então, só eles dois que só possuem uma única camada. Quando a gente vai para a segunda camada, quais os elementos que só possuem duas camadas? Aí vem lítio, berílio, tem um boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, o neônio. Então, todas essas aí tem duas. Descendo um pouquinho mais, nós temos elementos com três camadas. Quais são os elementos? Sódio, magnésio e por aí vai. Certo? Quatro camadas. Quais elementos, quando eu distribuir, vão ter quatro camadas? O Rubinstein, eita, esqueci o SR, mas digamos que depois, se eu lembrar, não é estrôncio, é um outro nome, salvo engano, mas depois a gente vê isso. Então, isso está relacionado à camada. Então, se eu perguntasse para vocês assim, olhe na tabela periódica e me diga quantas camadas eletrônicas possui o magnésio, você olha, o magnésio está na terceira linha. Se está na terceira linha, está no terceiro período, possui três camadas. Ah, beleza. Então, e se a gente pegasse o bário, que está lá embaixo, quantas camadas o bário tem? Você olhar que o bário está lá na sexta camada. Então, eu sei que ele tem seis camadas. Então, se eu pegar o número atômico dele, distribuir para lá. Isso aí foi o que nós falamos naquele dia. Quando a gente pega de cima para baixo, ou seja, na vertical, eu tenho aí uns números aparecendo. Tá vendo? Em cima do hidrogênio tem um, em cima do berílio tem dois. Aqui a gente parou e pulou lá para o boro, que é a família 5A, ou seja, 3A também, isso aí é muito relativo. E onde é que eu quero chegar? Que esses elementos que estão no meio, com essa cor destacada de azul, vocês vão ver aí essas cores aqui no centro, ó, essas aqui de azulzinho, eles são chamados de elementos de transição, certo? Então, a partir dessa família 3B aí, onde a setinha está apontando para você, eu tenho até o finalzinho do lado azul, quase chegando na família 5A lá do outro lado, eu tenho os elementos de transição. Então eles só possuem quatro coluninhas, certo? Ou quatro períodozinhos, e
tem o número de famílias também, que a gente vai ver mais detalhado. Por que eles recebem a titularidade de família B? Por que eles recebem a titularidade de família de transição? Já nós vamos mostrar para vocês o motivo. Aqui tem a tabela de novo, ela está um pouco mais ampliada para a gente ver melhor. E agora os nossos elementos de transição, eles estão na cor alaranjada, tá vendo? Esses elementos do meio aí. Então, se você pegar, nesses aí vocês vão encontrar ferro, que está praticamente no meio da tabela aí, manganês e tal, por aí vai. Esses elementos, se vocês observarem também, eu vou tentar mostrar aqui com o mouse, vocês vão observar que aqui tem 2 espaços vagos aqui, ó, que está justamente depois do bário. Esse espaço, dentro desse quadradinho aqui, eu tenho todos esses elementos que estão aqui embaixo, ó. E esse outro quadro, os outros, a outra fileira. Então, é como se eu abrisse um espaço aqui para colocar esses elementos e aqui embaixo esses elementos. Depois eu volto a continuar com os elementos que estão aqui. Mas isso aí é uma outra aula, uma outra explicação que a gente vai ver. A gente precisa mesmo descobrir por que esse título de elementos de transição. Vocês vão observar agora que eu já estou apresentando para vocês a distribuição pronta. Olha só, se você pegar o vanádio, ele tem 23 elétrons, ou seja, o número atômico dele é 23. Aqui na frente eu tenho ferro, o número atômico do ferro é 26. Um pouco mais embaixo eu tenho zinco, o zinco está com 30, o número atômico 30 na distribuição eletrônica dele. Então, o que é que eu estou observando? Eu estou observando a distribuição dos elementos que a gente vai confirmar na tabela agora, que são todos de transição. E nós temos ainda um outro elemento aqui para apresentar para vocês, aqui embaixo, que é o mercúrio. Tá vendo o mercúrio? E esse mercúrio, ele justamente tem um número atômico alto. E eu queria que vocês atentassem, porque o número atômico dele é 80. E pegando por base aí, dá para você ver que é uma distribuição que ela praticamente vai usar todas as camadas. Eu só não fui na camada 7, mas de 1 a 6 eu fui em todas elas. Inclusive nos subníveis, eu fui até o subnível F. Eu queria que vocês atentassem que esse daí ajuda a distribuir muitos outros valores menores do que esse. Por exemplo, se eu pegasse isso daí e fosse considerar o vanádio, eu só ia contando neles até chegar no 23 e acabou, entendeu? Se eu fosse pegar no ferro, ia acontecer a mesma coisa, tá? Agora, professor, até agora não respondeu a pergunta, por que eles são diferentes? Está justamente dentro desses retângulos destacados aí de azul a resposta para vocês. O último subnível da distribuição do vanádio é 3D. O último do ferro, 3D. O último do zinco, 3D. E o último do mercúrio também ele está lá no 5D. Então, o que tem de diferente? São elementos que durante a distribuição eletrônica, eles sempre vão terminar no subnível D. Não vai terminar nem no S, nem no P e nem no F. Eles têm essa especificidade de sempre terminar no subnível D. Então, por essa característica, eles vão receber a titularidade de elementos de transição. Se vocês forem pesquisar nos livros, vai falar que são ligas, que dá resistência e tal, mas no momento o que interessa para a gente é entender o seguinte: se eu pego aqui os elementos, olha essa tabela aqui está mais visível. Se eu pegar os elementos que estão de azul aí, todos eles, quando eu fizer a distribuição eletrônica, eles vão terminar no subnível D. Então, vocês lembram que a gente fazia 1S, 2S, 3S, 3P, 3D, 4F. Então, existem esses 4 subníveis, mas os elementos de transição, eles terminam sempre no subnível D. Tem alguma característica em especial para isso também? Tem. Quando você observar, eu não tenho aqui uma foto para te mostrar nesse momento, mas aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas ele é contado não nessa sequência. Ele é contado como o 11 é o subnível
1B. O 12 é o subnível 2B. Aí sim, vem para cá e começa. 3 aqui é 3B, 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B. Aí você diz, professor, o outro lá, o A, só vai até a família 8A. Os elementos de transição? Nos elementos de transição acontece o seguinte, o 8, o 9 e o 10, essas três camadinhas aqui juntas, elas vão receber, na verdade, esse título, essa titularidade de quê? De 3B. Desculpa, 8B. Então, é uma condição especial que a gente vai encontrar sempre nesses elementos, tá? Então, eu quero que vocês atentem para esse detalhe. Para facilitar um pouco o entendimento e para a gente poder colocar isso mais em prática, o que é que eu vou querer de vocês? Vocês vão, porque depois eu volto, na verdade, aqui, explicando para vocês os elementos de transição e mostrando para vocês também essa característica que eu estou falando de começar de lá para cá, tipo, por que não começa de cá e aquela coisa toda. Se eu tivesse uma imagem aqui, eu ia tentar levar para vocês já. Eu consegui uma aqui, não vai estar muito legível, mas vai dar para vocês mais ou menos entenderem do que é que eu estou falando e por que eu estou puxando esse tema para vocês. Eu vou tentar aqui colocar no aplicativo de... que eu estou apresentando para vocês, tá? Para vocês mais ou menos entenderem. Espera aí que eu vou buscar já, viu? Espera aí. Mas antes de mais nada, o que você vai querer da gente? Eu vou colocar alguns elementos para vocês fazerem a distribuição e vocês vão ver que todos esses elementos que eu estou passando para vocês, eles vão estar justamente onde? Eles vão estar nessa sequência de elementos de transição, tá? A tabela que eu vou apresentar para vocês, ela não vai estar bem enquadradazinha, não é só para não atrasar muito. Olha só essa tabela que eu mostrei para vocês aqui agora. Vou até voltar ela aqui, peraí, rapidinho. Pronto, para aparecer um A. Pronto, ela está aqui. Olha só, 1A, 2A. Vocês lembram que nós pulamos lá para o boro, lá do outro lado, para onde está o 3A. No meio aí, vocês estão vendo, ele começou de 1A, de 1B? Não, ele começou de 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Era isso que eu estava tentando mostrar para vocês. Esse CU aqui, depois desse 8B e no meio das setinhas, ele é o primeiro elemento de transição. Por quê? Porque na distribuição ele vai terminar só com um elétron na parte superior. Então começa daqui do final 1B, 2B, e aí sim volta para lá para o início dos elementos de transição, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Quando chega em 8B, nós temos 3 colunas, onde está o ferro, o cobre e níquel, tá vendo? FeConI, todas essas 3 descendo aí, todas elas pertencem a 8B. Enquanto que o A, eu só tenho uma única coluna, o B tem essas 3. Beleza? Mas vamos voltar aqui para pedir para vocês isso. Eu quero, por gentileza, que vocês façam a distribuição eletrônica, certo? Façam a distribuição eletrônica desses elementos que eu estou apresentando para vocês aí agora. No mesmo modelo que vocês já vinham distribuindo, que a gente já veio treinando, naquele mesmo modelinho vocês vão fazer. Quem são os elementos? Cobre, que o número atômico é 28. Professor, será que eu vou saber distribuir? É só, gente, vocês voltarem um pouquinho aqui e pegar como base esses aqui, ó. O 26 do ferro, tá vendo? Ele já chegou muito próximo do 28, então já ajuda vocês a distribuírem, tá bom? E depois o cromo 24 é um pouquinho menor e um maiorzinho que seria prata, tá? 47. Gente, realizem a distribuição desses 3 elementos, a distribuição eletrônica, baseado nisso que eu falei ali agora, e eu vou estar cobrando de vocês em breve esse retorno. E aí a gente vai entender justamente o porquê que esses elementos são chamados
elementos de transição, porque todos eles terminam nesse subnível que eu falei, tá bom? E aí a teoria é a mesma. 1, 2, tal. Só que você vai observar uma coisa. Algumas vezes, nessa distribuição, eu acho que eu tenho até um aqui que vai servir para mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Pronto. O que eu quero que vocês observem aqui agora? Olha só o zinco, o 30 aí, tá bom? O zinco do canto inferior esquerdo do celular de vocês aí. No zinco 30, eu terminei em 3D, ou 3D10. Existe o 10, o subnível 10, bora ver se existe. Não, vamos ver pelaquela tabela que está mais nítida, né? Que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Aqui, ó. Eu tenho até o 10? Não, eu tenho até o 8. Ó, professor, mas lá terminou no 10, e agora? O que é que a gente faz? Simples, quando terminar no 10, você vai entender que eu vou considerar o 4S2 lá embaixo, certo? Aí, se você voltar no zinco, lá na tabela, olha só o zinco, ele está embaixo de quê? De 2B. E por que disso? Porque eu não tenho mais de 8. Eu não tenho família 9B, 10B. Eu tenho família de 1B até 8B. Então, nesse caso, como o zinco aqui, que a gente acabou de ver, ele foi até 3D10, eu simplesmente vou abater e considerar o 2, que está acima do 8. Quer ver um outro exemplo que nós temos aqui? Nós podemos olhar esse HG. Está vendo o HG? Que seria o Mercúrio, no canto inferior direito do celular de vocês. Aí vocês vão ver que ele terminou, sabe aonde? Em 3D10 também. Existe 10? Não. Eu volto. 10 menos 8, que é o número de família, sobra aqui? Sobra 2. Aí se você pegar, então ela é da família 2B, olha só, ele está na família 2B. Ele é o terceiro, embaixo do zinco, tá vendo? Do CD. Aí vem o HG, que é o Mercúrio. Então, tem essa observação. E quando eu for distribuir, professor, o que é que vai acontecer? Você vai fazer a sua distribuição tranquilamente. Depois que você fizer a sua distribuição, você pode olhar na tabela se coincidiu. Tá aí a distribuição. Vou precisar que vocês agora printem a tela, dão uma pausa no vídeo, copiem no caderno quais são os elementos. Copiou, faz a distribuição eletrônica. Depois que você fizer a distribuição eletrônica, você vai escrever embaixo. Pertence à família 2B, 3B, 4B. E coloca o período também para a gente entender com calma, tá? Esse é o desafio para vocês. Vimos a família 1A, estamos vendo a família, vimos a família A, de 1 a 8, né? Estamos vendo os elementos de transição, ou seja, a família B, e isso aí é justamente o que eu preciso para que a gente comece a esmiuçar um pouco mais a tabela periódica, e depois a gente vai entrar em outros detalhes dela também, tá bom? Faça a distribuição que eu vou precisar, tanto de vocês treinando isso aí, como do retorno para a gente poder fazer a atividade. Antes de sair, deixem o nome de vocês aqui embaixo nas mensagens, tá bom? Forte abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, retorne esse vídeo, assista de novo, para não ficar nada inseguro. Valeu, até mais, gente. Tchau.